Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação, para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. E eu sou o Marco. Hoje temos o prazer e a honra de estar à conversa com o André Campos, Executive Board Member na Sograp. O André leva as áreas de talento e pessoas, estratégia e transformação digital e de dados. Como não podia deixar de ser, claro, também leva a inovação. O André tem um percurso invejável, já acumulado, com um MBA de INSEAD, passou pelo Millennium BCP, em diferentes cargos ligados à estratégia, ao desenvolvimento de produto e pela nós, com a responsabilidade, sempre ligados também à estratégia. Se ainda não conhecem a Sograp, então estão, de certeza, ainda vão adorar mesmo este episódio. Tenho a mesma certeza, pois é uma das empresas de vinhos mais emblemática de Portugal, com uma presença global e uma missão muito clara juntar, no fundo, as pessoas à volta de um bom copo de vinho. Mas a Sograp não vive só do seu passado, está em constante evolução e o André está no centro dessa transformação. Vai certamente partilhar connosco muitos e bons exemplos. Muito bem-vindo ao The Innovation Office, André. Muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. É um privilégio enorme contar com o teu contributo neste nosso humilde escritório. Eu é que agradeço o convite e é um gosto enorme estar aqui convosco. Obrigado. Bem-vindo, André. André, uma empresa como a Sograp, com mais de 80 anos de história, como é que inova, continua a inovar, mantendo a sua essência? A Sograp é muito específica neste contexto, porque o momento da origem da Sograp há 83 anos foi um momento de inovação. O nosso fundador, a Sograp, nasce com um produto em específico, que é o Mateus Rosé, que ainda hoje é o vinho português mais vendido no mundo. É o vinho internacional mais vendido em França, para além dos vinhos franceses. Por isso é um vinho icónico no mundo dos vinhos a nível internacional e não só em Portugal. E por isso é um momento de inovação daqueles que há poucos em Portugal e mesmo neste setor a nível mundial, porque estamos a falar de um vinho cor-de-rosa, com um bocadinho de gás, um bocadinho gasificado, numa altura em que se viera vinho tinto, não havia outra coisa em 1942. Virado para o exterior, estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, e por isso há aqui uma vontade de criar algo para exportar, quando Portugal estava altamente fechado, estávamos numa ditadura. Por isso há aqui uma disrupção de tudo o que são os códigos do vinho, de que são os códigos do comércio internacional, que acho que colocou logo no ADN da Sograp esta veia inovadora. Por isso é-nos muito natural procurar sempre fazer a diferença, até porque temos aqui a inspiração do Sr. Fernando Vanzeler Guedes, que teve esta coragem em 1942. É giro. Não, excelente. E até mesmo ligado a este ponto que estás a falar, André, desconhecia a dispersão e mesmo o impacto em França do Mateus Rosé, não conhecia e fiquei bastante agradado com essa história. Mas equilibrar, no fundo, esta parte tradicional, e que ainda agora estavas a concluir exatamente com esse ponto, uma inspiração que vem de uma tradição bastante grande, e Portugal também é um país bastante tradicional exatamente nessa indústria, equilibrar isso com transformação digital e com tudo o que estamos a ver a acontecer. Qual é a forma? Como é que vocês conseguem fazer esse equilíbrio? Como é que tu vês esse equilíbrio? A motivação é muito clara. O mundo está de facto a mudar, a forma como as empresas e a sociedade se organizam estão a mudar, o nosso consumidor está a mudar a uma velocidade bastante acelerada na última década, e por isso é mais natural conseguir motivar as pessoas e as equipas a abraçar todo este processo de digitalização e de transformação. Mas o setor, como setor em si, sempre foi um setor bastante inovador, ou seja, ele é tradicional, o produto é tradicional, é um produto milenar, tem uma história muito longa, mas sempre se foi modernizando nos seus packagings, na forma como fazemos o vinho, e para tangibilizar isto, nós dizemos muitas vezes que os vinhos portugueses são cada vez melhores, e de facto quando comparamos os vinhos de agora com os vinhos de há 20 anos, eles são melhores. Isto é fruto, as uvas são as mesmas, não é? É um fruto que sempre existiu. A forma como ele é tratado, como ele é que é criado, é que é diferente, e por isso nós conseguimos fazer
produtos com muito mais qualidade, a um preço até mais baixo ou mesmo, e por isso há aqui um uso de tecnologia, seja na vinha, seja depois no processo de transformação da uva em vinho, seja na forma como vendemos, também muito, muito grande. Mas como é que nós conseguimos aqui mais as equipas de inovação e de investigação e desenvolvimento motivar uma empresa e um setor para isto? A necessidade normalmente motiva mais, e hoje é muito claro que o setor que existia há 10 anos é muito diferente do de hoje, e o que vai existir daqui a 10 anos ainda vai ser mais diferente, e por isso há muito a fazer ainda. Muito bem. Isso é bastante motivador para a frente. Exatamente. E André, falavas das pessoas, não é? Das pessoas de inovação. Se calhar nem sempre foi assim, ou se calhar nem sempre se deu atenção à área de inovação e a colocar as pessoas a pensar ou a inovar ou terem esse, não é, esse objetivo. Portanto, como é que numa organização como a Sograp foi criado esse espaço para a inovação? E voltando aqui ao início, a inovação sempre esteve no ADN, estava muito na lógica de produto. Quando é que a Sograp decide que precisa de ter aqui um Innovation Office mais estruturado? Mais ou menos em 2018, 2019, e tinha uma lógica muito interna de desenvolvimento de capacidades, de motivar as pessoas para esta temática. A Sograp era uma empresa mais pequena do que é hoje, muito virada para os processos internos, para a operação, e era preciso criar um mindset mais inovador, mais criativo, olhar para a forma como fazemos as coisas, para os produtos que temos, de forma mais transformacional, e por isso criei esta equipa que trabalhava muito o desenvolvimento de capabilities. Foi evoluindo, começou a haver um buy-in do tema por parte da organização, e em 2022, já comigo, nessa altura, responsável pela área, fizemos aqui uma segunda transformação, que foi virar o nossa área de inovação mais para o exterior. Ou seja, sentimos que dentro estava a missão de deixar a semente estava já bem encaminhada, por isso pegamos nestas pessoas onde inoculamos o bom vírus da inovação para trabalharmos com o exterior. Porquê? Porque sentimos que de facto a transformação e a disrupção virá de fora. Não vai ser connosco que estamos no dia a dia do setor a fazer as mesmas coisas todos os dias, somente connosco, que vamos conseguir transformar. Normalmente as transformações dos setores vêm de fora. O setor dos vinhos ainda não foi disrompido como muitos outros foram, de pagamentos, transformação, de transportes, é um sem número de setores que foram altamente disrompidos. O nosso ainda não foi, mas a única certeza que temos é que vai ser, e por isso mais vale estarmos atentos e estarmos em contacto com este exterior que nos há de disromper, para idealmente sermos nós a conseguir acelerar essa disrupção. Por isso começamos a trabalhar muito com o ecossistema, com universidades, com startups. Lançamos um fundo de Venture Capital precisamente para estarmos próximos e acelerarmos as ideias que achamos que podem trazer esta disrupção para alguma parte da cadeia de valor. Também não achamos que vai haver um santo grau que vai disromper, vai-se disrompendo ao longo da cadeia de valor. A cadeia de valor da Sograp é muito longa, começa no setor primário, na vinha, e vai até ao fim, até ao consumidor mesmo. O nosso negócio é principalmente B2B, ou seja, vender a distribuidores, a reteiristas, a restaurantes, mas também já temos uma operação interessante de direct to consumer, por isso já temos um contacto próximo com o consumidor. Por isso esta cadeia de valor tão grande tem muitas fases onde pode ser transformada e inovada. Por isso começamos então este processo de estar com o exterior e envolvendo as nossas pessoas. A equipa de inovação é pequena e de forma... É por convicção que ela é pequena, porque a inovação não é feita pela equipa da inovação. A equipa da inovação é um enabler da inovação. É garantir que isto continua no mindset das diferentes áreas e consegue envolver as áreas com os stakeholders externos. Estamos a tratar de um tema
de enologia são os nossos enólogos que trabalham com essa startup, porque assim é muito mais rico para o player externo e é muito, tem uma parte de formação interna de abrir o mindset. Sim, e aqui posso só fazer uma pergunta? Sim, força. Quando disseste externo, você, e tendo em conta, ao fim e ao cabo, essa cadeia de valor bastante abrangente, vocês olham para congêneres iguais, ou seja, do mesmo setor, ou também estão a olhar para outros setores para fazerem para estarem atentos ao que acontece na área da inovação? No fundo, os teus desafiadores, no fundo, são só porque realmente a transformação por outras indústrias é uma coisa também engraçada, não é? E é por aí, ou seja, nós trabalhamos com ambos, trabalhamos muito com players do nosso setor, até internacionais, mas até quando é temas mais fora do produto core. Por exemplo, temos agora o desenvolvimento de uma nova categoria que é o vinho sem álcool, e que toda a indústria ainda se está a descobrir, a perceber o que é isto do vinho sem álcool, e por isso trabalhamos muito em conjunto com outros players. Mas eu acho que eu diria que a nossa principal fonte de inspiração e com quem mais trabalhamos é com outros setores. Porque se eu estou a falar em desromper a distribuição, ou como é que eu chego ao meu consumidor final através de e-commerce, há indústrias que estão anos-luz de nós, só temos ensinamentos a retirar. Por isso nós temos um ecossistema de inovação que já tem muitas empresas com quem partilhamos melhores práticas. Fantástico, fantástico. Concordo. Eu por acaso sou muito apologista exatamente desta filosofia de irmos cross-pollination, polinizar-nos diferentes indústrias, diferentes áreas, até de vez em quando outras partes da cadeia de valor de outra indústria que nós não temos, mas que vamos lá ver e tiramos imensas lições. Isso é mesmo muito interessante quando nós diversificamos. Mas juntando um bocado estes dois últimos pontos, que eu acho que há aqui uma materialização que se calhar falta para os nossos ouvintes, que era, falaste da cadeia toda de valor, até falaste na produção em si, é onde vocês começam, mas a cadeia é bastante longa, mas pegando na inovação que é possível fazer nessa área, tens assim algum exemplo de coisas que consigamos materializar para os nossos ouvintes que tenham sido feitas ou implementadas por vocês na produção, por exemplo? Sim, claro. Nós temos muitos projetos, principalmente ao nível de ideia de automação e de robotização. Temos, e é onde vamos acelerar mais nos próximos anos. Eu destacaria, tinha vários, podia chegar, mas destacaria o iGrape. O iGrape é um projeto que foi desenvolvido em parceria entre a Sograp e o ENL. Representa a primeira patente da Sograp, que é registada em 2022, 2023, não consigo precisar o ano. E é um sensor que é colocado no cacho da uva e que consegue medir o nível de açúcar que está dentro da uva. O que é que significa? O açúcar é o que se transforma em álcool, não é? Através da fermentação, e por isso o nível de açúcar é muito importante para o tipo de vinho que queremos fazer. Por isso, a partir do momento em que apanhamos uma uva, esse teor de açúcar é aquele, e por isso é preciso saber, é a magia dos enólogos, é dizer na altura da vindima, é dizer qual é a altura certa, e ao dia que é medido, qual é a altura certa para apanhar esta uva. Como é que isto é feito tradicionalmente? É alguém que sai de madrugada, vai colher algumas amostras dos diferentes talhões, vai ao laboratório de campanha que está no Douro ou está no Alentejo. Nós temos um laboratório muito evoluído em Avintes, onde é a nossa sede, mas depois na altura da vindima temos laboratórios de campanha. Vai lá, é medido o nível de açúcar destas amostras e o enólogo diz: está pronto para apanhar, isto tem que aguardar mais uns dias. O que é que este sensor nos permite? Medir em tempo real este teor de açúcar. Por isso eu começo não só a não precisar de sair às 5 da manhã e ter aqui um laboratório de campanha e faço por amostragem, passo a ter muito mais informação e de forma contínua. Ou seja, eu começo a perceber como aquilo é uma medição contínua, como é que o teor de açúcar evolui no cacho da uva ao longo de todo o ano,
E por isso permite-me tomar melhores decisões, permite-me perceber melhor a própria planta, até a própria viticultura pode ser alterada. E por isso este é um dos projetos, a IoT, tem sido muito valorizado pela nossa área de viticultura, está já numa fase de pilotos avançados e tem sido muito valorizado por outros players que aguardam o momento em que isto está disponível. E é não invasivo, ou seja, nem sequer uma uva eu tenho que destruir, é por fora através da coloração da uva que se consegue ter isso. Ok. Muito interessante. Muito Não é? interessante mesmo, Não espetacular. fazia ideia. Exemplo fantástico. E falaste, ao fim e ao cabo, de dados, não é? De dados numa perspectiva da valorização para a criação do vosso produto. E dados numa perspectiva de perceberem os vossos consumidores. O que é que vocês estão a fazer ou como é que estão a utilizar os dados na perspectiva de perceberem tendências no consumo, perceberem como é que os vossos clientes utilizam também os vossos produtos? Eu acho o bloco de dados e da informação crítico para o futuro. O futuro adivinha-se muito exigente no setor, pela velocidade a que se está a mudar, e por isso a informação vai ser um fator-chave para eu me conseguir adaptar rapidamente. A Sograp fez um caminho relativamente grande no último ano e meio, nem sequer 2 anos, no último ano e meio ao nível dos dados. O que tínhamos até agora era muito o normal, informação de negócio, vendas, margens, EBITDA, muita informação financeira e estamos a dar um salto para ter informação do consumidor. O que é que nós estamos a fazer, tentando tangibilizar? Estamos a usar os nossos, por exemplo, os nossos centros de visita. A Sograp tem centros de visita do vinho do Porto. Temos no nosso portfólio 3 marcas de vinho do Porto, que é a Sandman, a Ferreira e a Ofley. 2 delas têm centros de visita em Vila Nova de Gaia, onde recebemos centenas de milhares de pessoas todos os anos. E por isso tudo isto são data points onde conseguimos perceber o que é que o consumidor prefere, não prefere, como é que está a evoluir o seu consumo. Por isso estamos aqui a arranjar formas de ser muito natural. Esse é que é o desafio. O use case não é pôr um formulário à frente do consumidor para ele preencher. É de forma natural, de perceber o que é que precisa. Aqui uma área, criou-se uma área específica de dados. Estamos também a criar o nosso próprio data lake. Começa a haver aqui uma dinâmica de dados que vai para além do reporting e está a passar para a analítica preditiva. E também usamos muito dados de fornecedores externos, ou seja, há muitas e aqui entra muito o papel da Sograp Ventures e da equipa de inovação, porque há de facto muitas pequenas empresas, startups, que estão focadas na obtenção de dados, seja nos restaurantes, seja nos grandes retalhistas, que conseguimos integrar tudo juntamente com as nossas vendas por país e dentro dos países por regiões, e ao cruzarmos a beleza nunca está numa única fonte, mas é na forma como cruzamos, porque o ideal é que as nossas pessoas de vendas, quando, por exemplo, em Portugal vão a Leça da Palmeira, saibam que há uma feira de piratas no fim de semana seguinte, e por isso está carregado o stock de uma forma automatizada, porque a automatização destes processos não é retirar valor ao vendedor, é pelo contrário, dar-lhe mais valor, porque o que ele vai trazer é a relação, mas este processo automatizado é muito acelerador, e é neste tipo de detalhes que estamos a trabalhar, e só se consegue juntando mesmo muitas fontes de informação. E é algo que temos investido em termos de recursos, não só tecnológicos, mas também humanos, porque criou-se uma equipa só de dados, o que é algo ousado para uma empresa neste setor, da dimensão da Sograp, e num setor desta dimensão. Mas eu pessoalmente, se calhar também por formação, acredito muito no valor da informação e da analítica preditiva. Muito bem. Fantástico. E achei engraçado, são 2 exemplos não invasivos. Um na uva em si e outro no processo do dia-a-dia. O tema dos dados é muito relevante, que seja feito com muito cuidado, com muito respeito, de forma transparente, e nós prezamos isto. A Sograp também, pela sua natureza familiar, aposta sempre muito na qualidade dos seus produtos, e nós temos
uma crença dentro do nosso purpose, que é a primeira crença. A Sograp está cá para ficar, ou seja, uma empresa que passa de geração, vai neste momento na terceira geração, já tem a quarta geração dentro de Portos, e por isso há de durar muitas mais. E por isso não só a qualidade do produto, como isto é a mesma coisa, é o respeito que eu tenho pelo consumidor, passa pela forma como eu lido, e por isso é sempre muito transparente e não invasivo. Exatamente, espetacular. E pegando, tocaste no ponto da Sograp Ventures, e já tinhas até introduzido esse tema, se calhar alguns dos nossos ouvintes são potenciais startups ou futuras potenciais startups neste momento, ou já são ou vão ser, se calhar. E era interessante, gostava que partilhasses connosco, e também estou curioso, o que é que vos move, no fundo, quando estão a olhar para de certeza que são desafiados com muitas startups, o que é que vos move na direção desta startup ou de outra? O que é que os nossos ouvintes deviam fazer ou estar para fazer parte deste ecossistema? Se calhar explicava antes um bocadinho Exato. o que é o Sograp Ventures. Sograp Ventures é um fundo de um CVC, um fundo exclusivo da Sograp, e é um fundo estratégico. Normalmente as empresas têm duas motivações para fazer estes CVCs, que é ou estratégico, como a da Sograp, para apoiar a inovação dentro do setor, e se calhar até na maioria das vezes por uma lógica de diversificação, ou seja, procurar outros setores e outras áreas onde possam começar a apostar fora do negócio core. No nosso caso, a ideia era, como eu já transmiti antes, nós acreditamos que vai haver disrupções ao longo da cadeia e queremos estar mais próximo dos agentes que vão trazer essa disrupção. E há muita wine tech, muita agrotech, food tech, há muitas startups a aparecerem nesta área. Por isso a ideia foi termos aqui uma forma de acelerarmos estas startups. Podemos fazê-lo por pilotos, que temos já vários a decorrer com startups, e podemos fazê-lo por via do fundo, ou seja, financiando a startup, e muitas vezes, ou algumas vezes, por ambos. O que é que nós procuramos? Procuramos startups num estado mais inicial, ou seja, pre-seed e seed. Estamos a falar de tickets nesse estado de maturidade, de todo o mundo. O primeiro investimento da Sograp Ventures foi anunciado ano passado, foi numa empresa espanhola, por exemplo. Neste momento estamos a avaliar uma americana e uma portuguesa, e por isso o nosso denominador comum é a cadeia de valor do vinho, não nos importa a origem, e procuramos soluções que não sejam naturais para nós desenvolvermos in-house, ou seja, uma marca de vinhos seria estranho, porque é o nosso core business. A Sograp é uma casa de marcas, tem marcas muito, muito fortes. Já falei de Mateus, de Sandman, podemos falar de Casa Ferreirinha com o icónico Barca Velha, ou com Papa Figos. Marcas é o nosso core. Mas uma tecnologia de desalcoolização de vinho é algo que estamos à procura, é algo que não existe no setor, algo que ainda seja, que nos convença a dizer é isto que eu quero entregar ao meu consumidor final. Se eu sentir que há uma startup que tem uma tecnologia que pode ser essa resposta, e na fase em que nós investimos ainda não temos a certeza, e por isso é que um venture capital é mesmo isso, não é? Mas se acreditarmos, seja pela equipa de founders, que é muito relevante, ainda ali aos triggers de investimento, é muito relevante os founders e o seu drive, o seu conhecimento. Se é uma tecnologia que é patenteada, que é algo que valorizamos também quando estamos a falar de algo mais tecnológico, porque faz com que de facto seja diferenciador e guarda o valor da startup. E o projeto em que acreditamos é nesse tipo de soluções que investimos. E são coisas mesmo muito diversas. Não podemos estar a falar da Candam Tech, que foi o nosso primeiro investimento, que tem uma solução para acelerar a reciclagem de vidro, que é um tema que nos é muito relevante ao nível da sustentabilidade, onde o Scope 3, o terceiro Scope das emissões é o que mais pesa na Sograp pela sua embalagem, que é de vidro, não é? E o vidro tem uma pegada relativamente grande, e por isso queremos aumentar a taxa de reciclagem de vidro em Portugal. E a Candam tem eles chamam-no Smart Ring, colocam nos caixotes de lixo que vemos aí na rua, ou seja, há um aproveitamento desses caixotes, e a partir daí eu começo a saber
o que é que o André recicla, o que é que o Marco recicla, o que é que a Clara recicla, consigo premiar essa reciclagem, consigo incentivar, por isso isto liga muito também com o tema dos dados, como é que eu posso usar estes dados para promover cada vez mais a reciclagem dos meus produtos. Se eu premiar, a pessoa sempre que lá levar uma garrafa de Papa Figos é premiada. É uma startup que está a fazer um piloto em Mafra, apesar de ser espanhola, está capaz de estar tão mais ligado ao mercado português do que o espanhol, é muito ibérica. Podemos estar a falar de um robô que faz trabalho em vinha e por isso me resolve aqui um tema de escassez de mão de obra que eu tenho, ou seja, não é uma substituição, é mesmo uma escassez que faz com que seja mesmo, é um grande desafio que o setor tem, por isso passa muito por esta robotização. E o tempo, não é? Que tens que ter naquele momento, não é? É um desafio muito grande da mão de obra, por isso a robotização é muito relevante. Podem ser coisas menos materiais, como um modelo de inteligência artificial que me consegue prever um bocadinho o exemplo que eu estava a dar há bocado, de como é que a demanda, a procura pelos meus produtos varia com a componente temporal e geográfica. Por isso, e também estamos a trabalhar com startups neste nível. E como é que vocês fazem? É mesmo. Eu ainda estou interessada ainda mais sobre este ponto das startups. E como é que vocês fazem todo o processo de... ao fim e ao cabo, não só de utilização dessa ideia, como é que o fazem? Integram logo? Como é que fazem toda essa avaliação? Conhecem, a partir do momento em que conhecem, integram, não integram, vão colaborando, mantêm uma colaboração, depois a certa altura testam e podem descartar uma determinada ideia? Como é que é esse processo? Podes partilhar um bocadinho? Posso. E não é um processo que tem vai tendo nuances, mas... Normalmente temos duas formas de conhecer a startup, ou é a própria startup que se apresenta ao fundo, seja por via da caixa de e-mail, seja porque nos enviam uma mensagem de LinkedIn a mim ou à equipa de inovação que é liderada pela Sara Mendes na Sograp, e que é a pessoa que no dia a dia tem este tema. Ou pode ser porque alguém nos recomenda. Pois é muito interessante perceber o que... Nós tínhamos uma dúvida, fazendo um parênteses, quando lançamos o CVC, que era como é que as startups reagem, porque havia as duas visões. Falamos com muitas pessoas antes de o fazer, de outros setores, que já têm este modelo, e as startups não querem um player estabelecido, porque isto vai-lhes desviar o seu business plan. O que nos mostrou aqui é o contrário. As startups querem bastante trabalhar com a Sograp, porque lhes permite ter um test field muito grande, porque temos muitas... Sograp em Portugal está em todas as regiões principais de vinhos, mas tem uma presença muito forte em Espanha, tem na Argentina e no Chile, na Nova Zelândia, que é Hemisfério Sul, e por isso estamos a falar de uma segunda vindima. Tem distribuidoras nos Estados Unidos, em Londres, no Reino Unido, em Portugal e em Espanha e em Angola. Por isso esta diversidade geográfica de presença na cadeia de valor permite dá às startups um âmbito grande de teste, e depois também dá um selo de certificação. Percebemos é que existem players de venture capital mais financeiros que valorizam se houver uma empresa do setor que já validou a solução. E por isso isto foi uma surpresa muito agradável e permitiu-nos estar muito mais próximo. Por isso temos os dois caminhos, ou muitas vezes entra porque começamos a avaliar a solução para integrar na Sograp, e é muito normal começar com um piloto, porque há sempre um desafio que é nos sistemas legacy de ERP, de todo o workplace que temos da Microsoft, por exemplo, e de outras empresas muito, muito robustas. Integrar uma solução que é menos robusta, mas muitas vezes melhor, ou pelo menos que responde melhor às nossas necessidades, é sempre um desafio. Por isso envolvemos sempre as áreas, fazemos o piloto e depois fazemos o rollout se é sentido. E muitas vezes entra por aqui e depois percebemos que é uma boa lead para o fundo, e o contrário também acontece. Passa sempre pela equipa de inovação conhecer a startup. Depois temos um parceiro externo, que é uma gestora de fundos, que faz a due diligence financeira. E esta parte é relevante. Nós não internalizamos este processo. A Sograp não é uma gestora de fundos, por isso há aqui o fundo é gerido pela
por uma gestora de fundos externa que faz um trabalho muito bom na parte de avaliar todos os financials, como é também desta área, pelo menos tem a sua opinião sobre os founders e sobre a solução, ou seja, não é um player puramente financeiro, e por isso é desta junção do parceiro externo e da Sograp depois nasce um potencial, um efetivo investimento. Okay. Espetacular. E é mesmo tirarem o máximo da cadeia também já existente, da comunidade de startups e de como é que as coisas funcionam. Adoro, é uma fórmula para mim perfeita para sucesso. Tu focaste num ponto que eu ainda vou querer fazer um circle back, que é o ponto da sustentabilidade. Tu até deste um exemplo fantástico na questão das embalagens, mas eu até ia desafiar num ângulo diferente. Efetivamente, se há coisa que afeta a produção é o clima, e estamos aqui todos a viver, a lutar no fundo contra a grande ameaça não é uma ameaça, é uma realidade, da alteração climática e tudo que depois disso tem impacto nas nossas vidas e no caso da Sograp, no produto final que está a fazer. Como é que vocês veem a inovação e até mesmo a sustentabilidade e o vosso impacto positivo, ou neste caso negativo, na ordem de reduzir o impacto de carbono que está a contribuir para a alteração climática? É um foco que vocês têm, tanto do ponto de vista de inovação como empresa, e que exemplos é que vocês têm focado de estratégia para lidar com este problema, no fundo, que todos estamos a viver? Sim, é um tema muito relevante para nós, das alterações climáticas, porque o nosso produto é um produto que vem da natureza e por isso é muito impactado. E está em regiões que tendem a ser muito afetadas, como o Vale do Douro, por exemplo, onde são zonas quentes e a temperatura é muito relevante não é por acaso que o vinho se produz apenas numa determinada faixa do globo a norte, no hemisfério norte e no hemisfério sul, que são então as condições ideais para o crescimento da uva, e por isso é dos temas que mais trabalhamos ao nível da inovação e de investigação e desenvolvimento também, muitas vezes com parceiros externos e universidades. Depois temos projetos mais longo prazo, por exemplo, temos um projeto onde a Sograp é um dos parceiros mais relevantes, que é a Porvid, que de uma forma muito simplista é uma arca de Noé de castas, e onde vamos trabalhando, recolhendo e trabalhando as castas para elas ficarem mais robustas e mais resistentes às alterações climáticas, cruzando castas. As castas muitas vezes são cruzamentos com mais famílias, não é? Por isso vão se cruzando e ganhando resistência. E há muito estudo de quais são as castas que melhor se dão em determinados climas. Um exemplo disso é a nossa Touriga Nacional, que é tão nossa ao ponto de se chamar nacional, que é das primeiras castas a ser aceita em Bordeus, que é o bastião do vinho. Se tivermos que dar aquela região onde é o expoente máximo do vinho é Bordeus, foi das primeiras a ser aceite, para além do Merlot e do Cabernet Sauvignon, que é o blend típico de Bordeus. Porquê? Porque é altamente resistente. Bordeus é dos sítios que está a ser mais afetados pelo aquecimento. Por isso, a mesma coisa que eles fizeram com a Touriga, estamos nós também a fazer com outras castas nas nossas regiões. Outro tema que as alterações climáticas nos trazem é a escassez de água, não é? Felizmente, neste momento estamos num bom período, mas tivemos alguns anos nos últimos 5 em que foi muito difícil. E não é permitido ter rega em todas as regiões, e muitas vezes, sendo permitido, estamos a falar de custos muito elevados, e por isso, onde é possível, temos, mas onde não é possível, é preciso trabalhar o stress hídrico das plantas. E temos, por exemplo, um software que foi desenvolvido por uma startup portuguesa que está muito ligada à indústria aeroespacial, mas que tem aqui um produto e trabalha com a NASA e segundo os founders, que eu tenho muito apreço, garantem-me que um dia que a humanidade chegar a Marte, eles vão fazer parte da missão, porque estão metidas nessas missões atualmente. Mas tem depois aqui este nicho que é o Mapit, que é um software que basicamente faz, com imagens de satélite, imagens de drone, faz um mapeamento de toda a vinha e de forma regular, e eu consigo, através da coloração da folha e do próprio solo, perceber como é que estão os níveis de stress da planta, e com isso consigo atuar e
e juntamos a isto informação das nossas estações meteorológicas. A Sograp tem uma das maiores redes de estações meteorológicas a norte, no Douro, que é informação partilhada também com o IPMA. E aqui já um parênteses, é interessante, é toda esta informação que recolhemos, partilhamos também. A Sograp planta as suas uvas e também tem viticultores que nos fornecem as suas uvas. E partilhamos com esta comunidade, ou seja, não é uma relação transacional, é uma relação de longo prazo. Nós apoiamos esses viticultores e partilhamos essa informação. Vai haver amanhã um elevado índice de qualquer coisa, recomendamos o uso disto e daquilo. Por isso é interessante que uma tecnologia depois também promove esta comunidade. Claro. Adoro. Giro. Aliás, eu te ia perguntar como é que atraem o talento tecnológico para uma empresa ou para um setor dos vinhos, sendo que, se calhar, antes desta conversa, esta pergunta faz sentido, porque a pessoa pensa assim: bem, é mais difícil atrair, mas depois de uma conversa destas, se calhar é bem mais é fácil de atrair, não é? Mas é preciso conhecer, é preciso saber que vocês estão a fazer essas coisas todas. Como é que vocês fazem esse papel de atrair o talento para este setor? Há um fator que é o fator produto e o fator empresa. Não sei bem. O produto é claro, não é? As pessoas, se gostarem, é sempre mais interessante trabalharmos num setor onde nos identificamos com o produto, onde estamos. Eu trabalhei noutros 2 setores anteriormente, na banca e nas telecomunicações, e costumo dizer sempre que me sentava à mesa com amigos e só ouvia reclamações. São setores muito achacados, ninguém nos diz aquela rede funciona espetacular. Não é? Normalmente é para reclamar que não tem sinal ou porque a fatura não sei o quê. Nunca mais ouvi. Não, querem discutir de castas e falar de vinho e de outros produtos. Por isso, só isto parece que não, mas traz felicidade ao meio onde nos desenvolvemos, ao nosso relacionamento. E por isso o produto em si. A Sograp também tenho aqui alguma magia, eu tendo o chapéu de pessoas e sendo o talento um tema que me é mesmo muito, muito querido. Eu consigo explicar vários fatores, mas depois não consigo explicar o todo, mas a verdade é que tem um imã e nós temos conseguido atrair muito bom talento nos últimos anos, e acho que depois também há um word of mouth que ajuda muito. É uma empresa que trata muito bem os seus colaboradores, tem uma família que tem uns valores irrepreensíveis, e isso tem um track record de 82 anos sem falhar às pessoas, sem falhar ao consumidor, que ajuda, e acho que também existe um shift nas gerações mais novas, mas acho que em toda a workforce, que é mais do que eu trabalhar numa empresa grande, é os valores da própria empresa, é a forma como as pessoas são tratadas, o propósito, diz muitas vezes, às vezes até de forma muito vazia, e ali existe de facto um propósito, não é? Uma indústria que se está a transformar, há um produto que eu ponho todos os dias na mesa dos meus consumidores. A empresa tem um propósito muito bem definido, que é trazer felicidade a todos aqueles que tocamos com os nossos grandes vinhos, e isto parece que não é. Eu no dia a dia sei que estou a fazer algo que impacta a vida das pessoas, que impacta a felicidade das pessoas. Depois, quando falamos da parte mais tecnológica, é sempre um desafio, não posso esconder que não seja. Porque há muita procura, eu já procuro internacional, o que é ótimo não posso dizer que é ótimo para a Sograp enquanto empregador, porque é difícil e tem aqui um desafio, e não é um desafio financeiro, é mesmo conseguir atrair, porque depois não há uma comunidade, não é? Eu não tenho uma comunidade de developers, a Sograp tem, por isso tenho aqui muito de trabalhar, motiva mais a trabalhar com parceiros externos, ter ali uma equipa de tecnologia, seja de dados, seja de sistemas mais core de IT, muito robusta, mas depois tem que trabalhar muito com parceiros externos, porque não posso esconder que em termos tecnológicos é um desafio. Em termos de inovação, de marketing, comercial, o que quisermos dizer, felizmente, nos últimos anos, a Sograp tem se tornado atrativa e tem conseguido contratar bom talento. Acho que depois é uma bola de neve, e acho que estes temas da inovação e a forma como a Sograp se tem posicionado ajudam muito. Há um valor intrínseco na inovação, eu digo muitas vezes internamente, que vai muito para além das soluções. Sim. E da transformação que traz. É as pessoas perceberem,
se a empresa está ou não a pensar no futuro e como é que se posiciona no mundo. É um barómetro bastante interessante, eu concordo totalmente. E voltando também, pegando neste ponto das pessoas e da inovação, e já falamos aqui de inteligência artificial, de dados, já falamos na produção, e estava-me a lembrar que também um ponto interessante para vermos é a experiência em si da prova dos vinhos e até a experiência, se calhar, até com realidade aumentada e estas tecnologias emergentes, que para todos os efeitos são ainda tecnologias bastante emergentes. E como é que vocês também estão a agarrar esses desafios nessa parte? Eu prometi no teaser que ia falar de metaverso. Exatamente. Tem que se falar de metaverso. A Sograp lançou no final de 2023 o Douro and Sandman Metaverse Experience, que foi a primeira experiência mundial de metaverso no setor. Existem muitas experiências de realidade aumentada. Onde é que o fator metaverse se diferencia? Nós, explicando a experiência, basicamente replicamos a Quinta do Seix, que é uma quinta icónica no Douro, é a quinta bastião da marca Sandman, e foi a primeira, na verdade, a receber visitantes. Hoje o Douro tem muitos turistas. Há 15 anos atrás, penso, quando se abriu a Quinta do Seix a visitantes, foi pioneira. E basicamente replicámos-la no metaverse e trouxemos-la para Gaia. O que é que nós sentimos? Isto foi criado não porque queríamos estar em regra. A Sograp evita só seguir trends, mas mais não seja por uma eficiência de recursos, que é o que faz com que a inovação tenha que resolver o mesmo problema. E que o problema que tínhamos é que as pessoas chegam aos centros de visita, às caves, às vulgares caves em Gaia, e visitam e encontram os cascos e a história do vinho do Porto, mas depois a vinha não há. E quando perguntam onde é que é a vinha está no Douro, é só seguir este rio, só que normalmente é um dia. O que é que também percebemos? Que o turismo do Porto é um turismo de curta duração. Pois. 3 dias é esta dia média quando andamos a estudar o tema há uns anos atrás, mas não deve ter mudado muito. Quando estamos 3 dias, não vamos um dia ao Douro, porque é um dia. Ou ir de barco, ou ir de caminhoneta, não é fácil. E por isso as pessoas passam à frente. E é uma pena. Eu sou um apaixonado, sou um portuense, mas um apaixonado pelo Douro. E aquela paisagem, de facto, é única. Daquelas coisas que não é difícil encontrar um paralelo em qualquer outra região do mundo. E por isso é uma pena. E por isso criamos esta ilustração do Douro no metaverse, não para substituir, mas para criar o bichinho. Por isso temos uma experiência nas nossas caves, onde no final a pessoa mete os óculos e é transportada para a Quinta do Seix, onde entra a ver os lagares, tem lá uns senhores a pisar as uvas, vem até à varanda da Quinta do Seix, que é algo de espetacular, é onde se abre toda a paisagem. Pode ir até à loja e brincar com as garrafas. Depois há ali uma parte que o pessoal metaverse permite, que é aumentar as garrafas. Eu entrar para dentro de uma garrafa de Sandman 10 anos ou de Sandman Beat, e por isso há aqui umas brincadeiras que são permitidas fazer, e é uma forma de eu entusiasmar numa próxima visita ao Porto, ou se calhar até nem estava marcada, mas nos short breaks que as pessoas pensam fazer, outra vez ao Porto, mas desta vez vou ao Douro. E é esta a lógica. Mas isto permite-nos aqui, achei o piloto, nasce de uma ideia interna, de uma necessidade interna levantada pela área de enoturismo, foi resolvido, mas abre aqui uma panóplia de novas utilizações que estamos neste momento a explorar, seja ao nível de education, ou seja, nós temos uma Wine Academy que está a crescer muito e pode usar esta tecnologia, porque uma coisa é eu falar de Mendonça na Argentina, outra coisa é eu mostrar e transportar as pessoas para lá, e mesmo na distribuição, que é eu estar a apresentar um vinho do Douro nos Estados Unidos e ter um Teams com o enólogo daqui, outra coisa é eu levar o meu cliente para o Douro e encontrar-me com o Luís Sotomayor, que é o nosso enólogo do Douro e é uma celebridade no mundo dos vinhos, lá na Quinta. Por isso há aqui é um mundo novo que se abre. E é este que o metaverse se diferencia das experiências da realidade aumentada, que é nós estamos dentro da mesma experiência. Ou seja, se agora tivéssemos aqui os nossos óculos de realidade aumentada e entrássemos no metaverse da Sandman, íamos os 3 para o mesmo sítio,
os nossos avatares interagiam os três, e por isso no final tiramos os óculos e vemos isso muito com as famílias, que é, viste aquilo, viste o que fizeste. Outra Somos coisa é eu tirar os óculos, teletransportados, não é? eu tive, Quase. e tu, Marco, onde é que tiveste? Exatamente. Não existe essa ligação, por isso somos teletransportados, e as pessoas valorizam muito, principalmente quando estão em giro. família, e até brincam, não? Os experiência avatares partilhada. começam-se a interagir uns com os outros. Isso tem que experimentar. Uma experiência São partilhada. convidados, meus são convidados. filhos. Que São giro. convidados quando quiserem, máximo. vamos às Acho casas que da estamos, Sandra. vamos à última, não é? Exatamente. Porque estamos aqui já mesmo no fim. Acho que estamos aqui a fechar com chave de ouro. Fantástico. Olhando assim para os próximos 5 a 10 anos, André, como é que vês a Sograp? Muito diferente do que é agora? Sim. Igual. Não podia dizer outra coisa, Exato. tendo a responsabilidade da transformação. Mas a Sograp está num processo de transformação acelerado, e eu até dizia profundo, porque o setor também está. E por isso as empresas do setor ou fazem este processo de transformação, ou daqui a 5 anos têm um risco grande de não existir, ou existirem de uma forma pouco saudável. Por isso isto é um processo natural, não porque a Sograp precisava, mas porque o setor assim o está a provocar. As alterações, e por isso, mais do que falar há 5 anos, é as tendências que hoje temos aqui que vai ser o que vai marcar os próximos clientes. As preferências do consumidor não se alterar muito. Se hoje víssemos um gráfico de consumo por cor de vinho, o vinho tinto sempre foi o vinho mais consumido, hoje está num declive negativo, e o branco e os rosés estão a acelerar ao ponto de, a poucos anos, mesmo a muito poucos anos, calhar, dentro deste espaço 5, vão ser mais consumidos que o vinho tinto. Isto tem todo impacto na forma, nas uvas que temos plantadas, Claro, não é? claro. No nosso portfólio de marcas. Pois. Há aqui um crescimento do sparkling, dos vinhos mais com gás e espumosos. A relação das pessoas com o álcool também é diferente, ou seja, menos álcool. Pois, e isto é um ponto muito positivo na minha ótica, mas é muito diferente da forma como o vinho foi tratado até agora. E é essa a principal transformação que estamos a fazer na Sograp, ao nível de marketing e de portfólio, que é, há um caminho de premiumização muito acelerado. Ou seja, o vinho era uma commodity, todos nós temos alguém na família, normalmente eram os avós, ou alguns que bebiam sempre o seu copo de vinho à refeição, todos os dias, era como nós bebemos água. E hoje o vinho deixa de ser esta commodity para passar a ser uma companhia em momentos de celebração, ser algo que eu gosto de partilhar nas minhas redes sociais. Vem aí o tema das experiências, passa a ser uma experiência, passa a ser um produto diferenciador. Isto abre um mundo de oportunidades para marcas, para trazer sensações aos nossos clientes, e não só produzir um líquido. É uma forma muito diferente de estar mas com isto vem uma premiumização, ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar mais por um produto melhor, porque bebem menos, mas em momentos especiais, e por isso isto é a forma como nos organizamos, é muito diferente, a forma como pensamos o setor. Depois vem a forma como nos relacionamos com o consumidor final, a importância do first party data, o direct to consumer e o e-commerce. São canais ou fontes de informação que há 10 anos atrás podia-se falar, mas era algo meio esotérico. Por isso tudo isto faz com que, de facto, o setor vai estar muito diferente. Eu acho que vai estar mais sólido, porque eu acho que é muito melhor estar num lugar onde o produto é especial do que onde o produto é uma commodity. Não vai haver espaço para tantos players, é a minha convicção, porque infelizmente nem todos conseguem fazer esta transição e esta transformação. E eu quero acreditar que a Sograp está a fazê-la bem, de forma a estar cá para ficar, como eu disse há pouco, e a entregar aos nossos consumidores o que eles esperam das nossas marcas, que é um produto excelente e que lhes transmita emoções que vão para além do líquido, que seja algo mesmo aprazível, que seja quando abrem uma garrafa de Barcavena, seja quando abrem uma garrafa de Mateus Rosé bem fresco à beira da praia. Muito bem. Espetacular, sim. Fechamos Sem dúvida. com chave de ouro. E ora, nem mais. E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva da inovação num setor pioneiro da economia em Portugal, mostrando que a inovação é o motor da transformação neste setor dos vinhos.
André, muito obrigado por esta incrível partilha, extremamente interessante, inspiradora e recheada de felicidade, sem dúvida, e com muita paixão, e de certeza que foi inspiradora para todos os nossos ouvintes. Um obrigado especial também ao Mel, que nos acolhe neste magnífico estúdio, ao Sapo, ao nosso parceiro de mídia, e claro, a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos, os inovadores, para quem nós produzimos este conteúdo. Esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, já sabem, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já. Até já.